Sente que a sua força está a desaparecer aos poucos? Aquele frasco de azeitonas que antes abria sem pensar, agora parece teimosamente selado? Ou talvez seja o saco das compras que parece pesar o dobro do que pesava no ano passado. É uma realidade frustrante e silenciosa que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. Vemos a nossa independência a ser ameaçada, não por uma doença grave, mas por uma perda gradual de vigor, de músculo. E o que é que nos dizem? Que é normal. Que é apenas a idade. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte desta fraqueza pode estar a ser alimentada por algo que considera saudável? Algo que talvez beba todas as manhãs, a pensar que está a fazer um favor ao seu corpo. Muitos de nós trocamos o leite de vaca por alternativas vegetais, como o leite de soja, acreditando ser a melhor escolha. Mas a verdade é que para reconstruir a força que o tempo teima em levar, pode haver uma opção muito, mas muito melhor, que a maioria desconhece. Neste vídeo, vamos desvendar que bebida é essa e explorar hábitos simples que podem ajudar o seu corpo a reconstruir-se enquanto dorme, devolvendo-lhe a força e a vitalidade que pensa ter perdido para sempre. E fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar pode ser a peça que faltava para transformar completamente as suas noites e os seus dias. Vamos então diretos ao assunto, começando por essa bebida que prometi. A maioria das pessoas, ao pensar numa alternativa ao leite, vai buscar o leite de soja. E não me entenda mal, a soja tem o seu lugar. Mas quando o nosso objetivo principal, depois dos 60, é combater a sarcopenia, esse nome complicado para a perda de massa muscular relacionada com a idade, precisamos de ser mais estratégicos. O que o seu corpo precisa mais do que tudo para reconstruir o músculo é de proteína, mas não é uma proteína qualquer. Precisa de aminoácidos específicos, os blocos de construção dos músculos, em especial um chamado leucina. A leucina é como o interruptor que liga a máquina de reparação muscular no seu corpo. E aqui está o segredo. Existe uma bebida vegetal que é uma verdadeira potência de leucina e outros aminoácidos essenciais, superando muitas vezes a soja neste aspecto crucial. Estou a falar da bebida de ervilha. Sim, leu bem, de ervilhas. Sei que pode soar estranho. Quando pensamos em ervilhas, lembramo-nos da sopa ou do acompanhamento do jantar, não de uma bebida cremosa para o pequeno almoço. Mas a tecnologia alimentar permitiu-nos isolar a proteína pura da ervilha amarela, criando uma base para uma bebida incrivelmente nutritiva. Imagine que, enquanto dorme, o seu corpo entra num estado de reparação. É durante o sono profundo que a magia acontece. O corpo liberta hormonas de crescimento e dedica-se a reparar os tecidos, incluindo as fibras musculares que sofreram microlesões durante o dia, mesmo com atividades simples como caminhar ou subir escadas. Para que esta reparação seja eficaz, o corpo precisa de ter acesso a matéria-prima de qualidade. Se for para a cama de estômago vazio ou depois de uma ceia pobre em proteína, é como enviar um pedreiro para uma obra sem tijolos e cimento. Ele pode ter boa vontade, mas não consegue construir a parede. Beber um copo de bebida de ervilha cerca de 30 a 60 minutos antes de dormir fornece ao seu corpo esse carregamento de tijolos de alta qualidade, precisamente quando ele mais precisa. Os aminoácidos são absorvidos e ficam a circular na corrente sanguínea, prontos para serem usados pela equipa de reparação noturna. A grande vantagem da proteína de ervilha é o seu perfil de aminoácidos. É rica não só em leucina, o tal interruptor, mas também em arginina e lisina, outros 2 aminoácidos vitais para a saúde muscular e a recuperação. Além disso, para muitos, é muito mais fácil de digerir do que outras fontes de proteína. Não causa o inchaço ou desconforto que algumas pessoas sentem com os laticínios ou mesmo com a soja. É também hipoalergênica, o que é uma grande vantagem. Agora, deve estar a perguntar-se sobre o sabor. As primeiras versões que surgiram no mercado, há uns anos, tinham de facto um sabor peculiar. Mas hoje em dia as marcas melhoraram imenso as fórmulas. A maioria tem um sabor bastante neutro e agradável, e existem versões com um toque de baunilha ou chocolate, sem adição de açúcares. Pode usá-la exatamente como usaria qualquer outro leite, com o café, nos cereais
ou simplesmente bebida pura. Uma dica para a tornar ainda mais saborosa e potente para a noite é aquecê-la ligeiramente e juntar uma pitada de canela. A canela, além de deliciosa, ajuda a regular o açúcar no sangue, o que contribui para um sono mais estável e reparador. Não se trata de abandonar completamente o que gosta, mas de fazer uma troca inteligente no momento mais estratégico do dia. Continue com o seu galão de soja de manhã, se gostar, mas considere introduzir este copo de bebida de ervilha à noite. É uma mudança pequena, quase insignificante na sua rotina, mas que pode ter um impacto gigantesco na forma como se sente ao acordar. Pense nisto como um investimento. Todas as noites está a depositar força na sua conta poupança muscular. Com o tempo, esses pequenos depósitos acumulam-se e o resultado é mais energia para brincar com os netos, mais facilidade para carregar as compras e mais confiança para viver a vida de forma independente e plena. Claro que esta bebida noturna, por si só, não é uma poção mágica. Ela funciona melhor quando faz parte de uma estratégia mais completa. E isso leva-nos ao nosso próximo ponto, que é tão importante quanto o que come: o momento em que come. Muitos de nós fomos ensinados a comer 3 refeições principais: pequeno almoço, almoço e jantar. E muitas vezes, o jantar é a refeição onde consumimos a maior quantidade de proteína. Um bom bife, uma posta de peixe, uma dose generosa de leguminosas. O problema é que o nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Se lhe der uma quantidade enorme de proteína de uma só vez, ele vai usar o que precisa naquele momento e o excesso é simplesmente descartado ou convertido em gordura. É como tentar encher um depósito de água com uma mangueira de incêndio. A maior parte da água vai saltar para fora. O segredo para a construção e manutenção muscular, especialmente na nossa idade, é fornecer ao corpo um fluxo constante de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande dose ao jantar, pense em distribuir a sua ingestão de proteína de forma mais equilibrada. Comece logo ao pequeno almoço. Em vez de um pão com manteiga e um café, que é maioritariamente composto por hidratos de carbono e gordura, experimente adicionar uma fonte de proteína. 2 ovos mexidos, por exemplo, são uma opção fantástica. Ou uma taça de iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal, com um punhado de nozes. Esta primeira dose de proteína matinal não só lhe dá mais saciedade, evitando que tenha fome a meio da manhã, como também acorda o seu metabolismo e sinaliza ao corpo que tem combustível para começar a construir e a reparar. Ao almoço, mantenha a sua fonte de proteína habitual: peixe, frango, peru ou uma boa dose de feijão ou grão. Depois, a meio da tarde, em vez de bolachas ou um bolo, opte por um lanche rico em proteína. Um punhado de tremoços, por exemplo, é um petisco tradicional português e uma excelente fonte de proteína vegetal. Ou um pequeno queijo fresco. Ou até mesmo um batido feito com a tal bebida de ervilha e uma peça de fruta. Ao fazer isto, está em manter os níveis de aminoácidos no seu sangue estáveis durante todo o dia. O seu corpo nunca fica em modo de carência. Nunca precisa de ir buscar proteína aos seus próprios músculos para funções vitais. E quando chega a noite, aquele copo de bebida de ervilha antes de dormir serve como a última dose, a que vai garantir que o processo de reconstrução continua durante toda a noite. Esta distribuição inteligente não exige que coma mais, exige apenas que repense a composição das suas refeições e lanches. É uma mudança de mentalidade de ver a comida não apenas como fonte de prazer ou energia imediata, mas como a ferramenta principal para esculpir um corpo forte e resiliente, independentemente da sua idade. E falando em ferramentas, a comida é uma delas. Mas temos outra ferramenta incrivelmente poderosa à nossa disposição: o nosso próprio corpo. O movimento é essencial, mas aqui também precisamos de ser inteligentes. Muitas pessoas pensam que para ganhar músculo precisam de ir para um ginásio e levantar pesos pesados. Isso pode ser intimidante e, sejamos honestos, para muitos de nós não é realista nem agradável. A boa notícia é que não precisa de nada disso.
O que precisa é de exercícios de resistência. A resistência é qualquer força que os seus músculos têm de vencer. E essa força pode ser simplesmente o peso do seu próprio corpo. Um dos exercícios mais eficazes e seguros que pode fazer em casa é o sentar e levantar da cadeira. Coloque-se à frente de uma cadeira robusta, cruze os braços sobre o peito e lentamente sente-se, controlando o movimento. Depois, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se novamente, usando apenas a força das suas pernas e glúteos. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente 8 ou 10. Faça 2 ou 3 séries, com um pequeno descanso pelo meio. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do seu corpo, que são cruciais para o equilíbrio, para caminhar e para se levantar. Outro exercício excelente são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Lentamente, dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo as costas direitas. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, ajudando em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar um neto ao colo. O importante não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por semana durante 1 hora. Integre estes movimentos na sua rotina. Enquanto espera que a água para o chá ferva, faça algumas flexões na parede. Durante os anúncios do seu programa de televisão favorito, faça uma série de sentar e levantar da cadeira. São estes pequenos estímulos diários que dizem aos seus músculos: "Ei, ainda preciso de vocês. Por favor, não se vão embora. Fiquem mais fortes." Ao combinar a nutrição certa, no momento certo, com um movimento inteligente e consistente, cria um ambiente perfeito no seu corpo para a reconstrução muscular. Está a fornecer os materiais de construção e, ao mesmo tempo, a dar a ordem de construção. Agora, vamos juntar as peças do puzzle. Temos a bebida de proteína certa antes de dormir. Temos a distribuição inteligente de proteína ao longo do dia. E temos o estímulo do exercício de resistência. Mas falta um elemento crucial que une tudo isto, um mineral que atua nos bastidores e é fundamental tanto para a função muscular como para a qualidade do sono que permite a reparação. Estou a falar do magnésio. O magnésio é um dos minerais mais importantes para o nosso corpo, envolvido em mais de 300 reações bioquímicas. 2 das suas funções mais importantes para o nosso objetivo são a contração e o relaxamento muscular, e a regulação dos neurotransmissores que promovem a calma e o sono. Quando os nossos músculos se contraem, usam cálcio. Para relaxarem, precisam de magnésio. Se tivermos pouco magnésio, os músculos podem ficar num estado de contração constante, levando a cãibras, dores e uma sensação de tensão. Já sentiu aquela cãibra dolorosa na perna à meio da noite? Uma deficiência de magnésio pode ser uma das causas. Ao garantir níveis adequados de magnésio, está-se a ajudar os seus músculos a relaxar completamente após o esforço do dia, preparando-os para uma reparação mais eficiente durante a noite. Mas o papel do magnésio vai além. Ele ajuda a acalmar o sistema nervoso, regulando a produção de melatonina, a hormona do sono, e aumentando os níveis de GABA, um neurotransmissor que promove o relaxamento. Um sono profundo e ininterrupto é o período de ouro para a reconstrução muscular. Se passa a noite a virar-se na cama, com um sono leve e agitado, o seu corpo simplesmente não tem a oportunidade de fazer o seu trabalho de reparação de forma eficaz. O magnésio ajuda a garantir que, quando se deita, o seu corpo e a sua mente conseguem desligar e entrar nesse estado restaurador. Felizmente, não é difícil encontrar este mineral maravilhoso. Muitos alimentos deliciosos e comuns em Portugal são ricos em magnésio. Os frutos secos, como as amêndoas e os cajus, são excelentes fontes. Um pequeno punhado como lanche é perfeito. As sementes de abóbora e de girassol também são muito ricas. O chocolate preto, com mais de 70% de cacau, não é só um prazer, é também uma fonte de magnésio. Legumes de folha verde escura, como os espinafres e os grelos, estão carregados deste mineral.
E não nos podemos esquecer das nossas queridas leguminosas, como o feijão frade, o grão de bico e as lentilhas. Até as sardinhas, um tesouro da nossa costa, fornecem uma boa dose. Ao incluir estes alimentos na sua dieta diária, não está apenas a nutrir o seu corpo de uma forma geral, está especificamente a apoiar a saúde muscular e a melhorar a qualidade do seu sono. Imagine o cenário. Termina o seu dia, faz alguns exercícios leves em casa, come um jantar equilibrado com uma fonte de magnésio, como umas sardinhas assadas com uma salada de espinafres. 1 hora antes de dormir, bebe o seu copo de bebida de ervilha morna com canela. Quando se deita, o magnésio ajuda o seu sistema nervoso a acalmar e os seus músculos a relaxar. A proteína da ervilha está pronta e à espera na sua corrente sanguínea. Assim que adormece profundamente, o seu corpo tem tudo o que precisa. O ambiente calmo e os materiais de construção para trabalhar durante toda a noite, reparando e fortalecendo os seus músculos. Não é uma solução única, mas sim uma sinfonia de pequenos hábitos que trabalham em conjunto. É um ciclo virtuoso. O exercício estimula o músculo, a proteína alimenta-o, o magnésio relaxa-o e o sono repara-o. No dia seguinte, acorda a sentir-se não só mais descansado, mas com o tempo, objetivamente mais forte. Lembre-se daquela sensação de fraqueza que falamos no início. Agora imagine o oposto. Acordar de manhã e sentir-se sólido, estável. Levantar-se da cama sem aquele gemido. Caminhar com um passo mais firme e seguro. Pegar no neto ao colo sem receio. É esta a sensação de poder e controlo sobre o seu próprio corpo que estes hábitos praticados com consistência lhe podem devolver. Não se trata de voltar a ter 20 anos. Trata-se de viver os seus 60, 70, 80 anos ou mais com a máxima qualidade, força e independência possível. Trata-se de honrar o corpo que o trouxe até aqui, dando-lhe as ferramentas certas para continuar a servi-lo bem. O que o seu corpo é capaz de fazer, mesmo nesta fase da vida, pode surpreendê-lo imenso. Só precisa de lhe dar uma oportunidade. Então, ao olharmos para trás, para o que conversamos, percebemos que não se trata de uma única coisa. Não é apenas sobre esquecer o leite de soja e adotar a bebida de ervilha. Essa é uma peça importante, uma troca estratégica que pode fazer uma grande diferença, especialmente no que toca à reparação noturna. Mas a verdadeira força vem da forma como todas estas peças se encaixam. Vem de começar o dia a dar ao seu corpo proteína, em vez de o deixar em déficit. Vem de espalhar essa nutrição ao longo das horas, como um gotejar constante que mantém os seus músculos sempre abastecidos. Vem de desafiar esses músculos de forma gentil, mas consistente, lembrando-lhes todos os dias que o trabalho deles ainda não acabou, que são precisos e valorizados. E vem de cuidar do seu descanso, usando o poder de minerais como o magnésio para garantir que o seu sono seja verdadeiramente reparador, o momento em que todo o esforço do dia se transforma em força real e duradoura. Eu sei que pode parecer muita informação, muitas pequenas mudanças. O meu conselho é que não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa. Talvez esta semana o seu único objetivo seja experimentar a bebida de ervilha antes de dormir. Veja como se sente. Na semana seguinte, talvez possa pensar em adicionar ovos ao seu pequeno almoço 2 ou 3 vezes. Depois, introduza 5 minutos de sentar e levantar da cadeira enquanto vê as notícias. Pequenos passos. Passos sustentáveis. O mais importante é começar. Lembre-se que cada pequena escolha que faz é um voto para o tipo de futuro que quer ter. Um futuro com mais força, mais energia e mais liberdade. Não se deixe levar pela ideia de que o declínio é inevitável. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e melhorar, em qualquer idade. Só precisa que acredite nele e lhe dê o apoio certo. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Já alguma vez experimentou a bebida de ervilha? Partilhe as suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Ler as histórias uns dos outros dá-nos força e novas ideias.
A sua jornada pode inspirar outra pessoa a começar a sua. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver os seus anos dourados com mais saúde e vitalidade. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho. Assim, fará parte da nossa comunidade e não perderá os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar juntos formas simples e práticas de cuidar do nosso bem-estar. Lembre-se sempre, a sua idade não define os seus limites. É a sua atitude e os seus hábitos diários que constroem a sua força. Viva cada dia com intenção e alegria. Um grande abraço e até a próxima.